Olá, eu sou a professora Josiane Brito e estamos aqui para mais um estudo semanal de Escola Dominical da Igreja Metodista Memorial em Vitória. Estamos no estudo de número 22, lição de número 22, que tem como título Igreja Unida, não Uniforme. O texto bíblico básico que vamos ter é de João, no capítulo 17. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de todos nós, estamos na Tua presença para aprendermos, a partir da Tua palavra, a como nos tornarmos uma igreja unida, como nos tornarmos uma igreja santificada, através, Senhor Deus, daquilo que o Senhor quer nos ensinar, através da Tua palavra. Não queremos ser, Senhor Deus, uma igreja só e totalmente igual, mas queremos ser uma igreja, Senhor Deus, que revela o Teu amor e a Tua graça. Fique conosco, nos ensine, nos inspire, em nome de Jesus. Amém. Leiamos a palavra então. João, no capítulo 17. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o Teu Filho, para que o Teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estavas com ele, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste.
eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus tremendo que veio, encarnado, falar, rogar ao Pai que aqueles que estavam com ele naquele momento e nós hoje estivéssemos conhecendo o verdadeiro Deus através da palavra. Vamos aprender mais um pouquinho então? Bem, coloquei um vídeo essa semana para que vocês pudessem estar, refletindo, e esse vídeo tem tudo a ver com essa lição de hoje. Quais os principais desafios que nós, como igreja, temos para vivenciarmos a unidade que é proposta por Jesus, principalmente neste capítulo que nós estamos evidenciando, capítulo 17 de João. No vídeo falava, dos pinguins, nós vimos a ação lá dos pinguins em unidade contra aquela enorme baleia, e eles venceram porque ficaram unidos. E aqui, esses animais diferentes, cada um realizando a sua atividade, a mesma espécie, mas todos realizando uma atividade diferente, cada um com a sua habilidade. E no meio disso tudo aparece esse tamanduá gigantesco para atrapalhar a missão dessas formiguinhas. E a igreja? Como é que a igreja tem reagido para poder enfrentar esses gigantes que aparecem no nosso meio? Uma pandemia, uma doença. Como que a igreja tem reagido a isso? A essas fake news? Como a igreja pode reagir? Bem, nós temos como fundamento bíblico que a oração de Jesus, nesse capítulo, são várias as orações, mas nesse capítulo ela é conhecida como a oração sacerdotal. E ela está intimamente ligada aos discursos nos capítulos anteriores do próprio Evangelho de João, lá no capítulo 14, no capítulo 16, os irmãos podem olhar que ela vai estar ligada a esses capítulos. São diversos os temas encontrados ao longo dessa oração. Por exemplo, a obediência a Cristo, a glorificação do nosso Deus e Pai por meio da morte do próprio Filho Jesus, a revelação de Deus a partir do testemunho desse nosso Cristo, a unidade no relacionamento entre pai e filho. Sobre o relacionamento entre pai e filho, o texto relata uma relevante ação de Cristo, que às vezes pode passar até despercebido. Quando Jesus ora, Jesus levanta os olhos para os céus e ele chama pelo Pai. Para o Evangelho de João, que dá muita importância a essa questão da cristologia, o estudo sobre Jesus Cristo, esse é um detalhe que não podia passar despercebido. É preciosíssimo. É a palavra verdadeira, é a verdadeira demonstração da parte de Cristo, como ele reconhecia a autoridade desse nosso Deus, bem como ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai. A oração sacerdotal, ela apresenta um modelo de unidade que foi instituído por Cristo. Lá no versículo 11, ele faz a seguinte petição: para que eles sejam um, assim como nós somos um. Esse relacionamento entre o pai e o filho, que está expresso, assim como nós somos um, é o mais perfeito padrão de unidade. Nesse momento, Jesus não está orando apenas por aqueles que estavam ali junto com ele, crendo, vendo os milagres acontecendo. Não, Jesus estava orando, olha lá, por pessoas que ainda viriam a crer na palavra que seria proclamada através dos discípulos e discípulas novos que surgiriam, no mundo. Sendo assim, eu e você somos o alvo dessa oração e de desejo de unidade que Jesus propõe. Especificamente no versículo 11, parte B, os pedidos de Jesus pelos seus discípulos, eles são introduzidos por Pai Santo, uma forma de tratamento encontrada apenas em João. Essa característica de santidade também se destaca quando o assunto é unidade. Segundo Carson, a origem de santidade de Jesus e da nossa está ligada. Está ligada em quê? Está ligada em nossos respectivos relacionamentos
entre nós e Jesus, nós e o Pai Santo. A santidade é base para um relacionamento sólido de unidade. E o fato de fazer parte de uma comunidade de fé, de uma igreja local, isso nos induz, a entender, nos pressupõe que envolve-se com um grau de unidade, mesmo que às vezes mínimo, em relação às pessoas e aos propósitos daquele grupo. A oração de Jesus, naquele momento, é carregada de anseio para que aquela comunidade viva em unidade plena. Que isso seja junto à comunhão que é proposta ali naquele meio e que é o mesmo propósito entre eles, ou seja, unidade pelo amor. E este elo é principal no relacionamento entre o pai e o filho. É evidenciado por Jesus naquele momento que ele estava fazendo a oração. O propósito da unidade da igreja é bem especificamente revelado no versículo 21, quando Jesus fala assim, para que o mundo creia. Mas continua com essa afirmação para que o mundo conheça que o Senhor é que me enviou e os amaste, o que os quer para ti, O objetivo da unidade, ela se completa quando revela Cristo ao mundo e ao fato de todas as pessoas cristãs serem envolvidas pelo amor do Pai, o mesmo que ele tem para com o seu Filho Jesus Cristo. Quando eu pego todo esse conhecimento que foi passado e trago para os dias de hoje, o que a gente pode perceber? Unidade não é apenas um desafio quando a gente está falando de igreja. É um desafio muitas vezes pessoal. Isso está na nossa vida e está também na sociedade. Unir as pessoas sempre é algo difícil de estar acontecendo. Cada uma com seu pensamento e todo mundo querendo ter razão. E falar sobre unidade, aqui nesse momento, é estar falando sobre harmonia, coerência, sobre uma aliança, que são importantes alicerces para o sustento de relacionamentos duradouros e verdadeiros. E uma das belezas da unidade é a capacidade que esta unidade tem de aproximar as pessoas, respeitando as diferenças que cada um possui. Portanto, unidade não significa ausência de diversidade. Em nenhum momento. Unidade não quer dizer que todos têm que ser iguais, uniformemente falando, Na uniformidade, há uma tentativa de ter tudo homogêneo, tudo da mesma forma, sem nenhuma diferença. De se fazer com que as coisas aconteçam de uma forma muito pré-estabelecida. Muitas vezes, quando sai alguma coisa do eixo, aí não é aceito, Isso se torna um motivo de desavença. E essa uniformidade não é o que está sendo proposta por Jesus nesse momento. Esse tipo de característica perde o sentido quando a gente fala de igreja, que é o quê? É um organismo vivo e diversificado. Para que essa diversidade tenha espaço em meio à unidade, é preciso que nós cultivemos o respeito às nossas diferenças. Elas, na perspectiva de Jesus, em nenhum momento podem ser consideradas como obstáculos, mas como ele é tremendo, maravilhoso, ele vê essas diferenças que existem entre o povo, possibilidades. Cristo estava plenamente unido com o Pai, com o Espírito Santo, quando escolheu pessoas tão diferentes para serem seus apóstolos. Pedro, com as suas, com aquela forma rude de ser. Paulo, imagina, quando Deus chama Paulo, aquele que era o contrário ao evangelho, que pregava, que ia atrás das pessoas contra o evangelho de Jesus Cristo, mas a ele que Deus chamou para ser discípulo, a você que Deus chamou para ser discípulo, a mim que ele chamou para sermos seus discípulos. O Messias, ele tinha uma plena consciência de que no meio da diversidade, poderia suprir as limitações do outro, e assim os apóstolos estariam crescendo em unidade
e em graça. É o que a gente viu acontecendo ali, né? Pedro, às vezes, discutindo com um, não considerando o outro, né? Nós vimos lá naquela parte de Cornélio, que ele não conseguia entender o que era a unidade em Cristo, e aí o Senhor esclarece para Pedro como ele quer que o mundo o conheça. Na verdade, não é correto o argumento de que as diferenças atrapalham a unidade. Nunca. Sermos diferentes, isso não vai fazer com que eu me afaste de você. Pelo contrário, a verdadeira unidade, ela se dá em meio à diversidade e não em meio à uniformidade. Ser igreja é experimentar um ambiente que é capaz de unir tais diferenças. E isso nos faz ser corpo, conforme o próprio conceito bíblico nos traz lá em Romanos 8:5, em Efésios, que Paulo fala que nós somos um. Um corpo é constituído por partes diferentes e nenhuma delas é mais importante do que a outra. Todo o corpo junto possui capacidade de exercer diversas funções ao mesmo tempo, óbvio, tendo um como cabeça. Para nós vivermos esta unidade, nós não precisamos ter um comportamento totalmente idêntico. Não. Gostar todo mundo das mesmas coisas. Eu só gosto desse livro, eu só gosto desse pastor ou dessa pastora. Não. Nós não temos que gostar das mesmas coisas. Nós precisamos ter o mesmo propósito, a mesma fé em Cristo Jesus. O desejo de amar e de valorizar as diferenças, isso nós precisamos ter dentro de nós. Precisamos superar as dificuldades no meio da nossa convivência, mesmo ali com as nossas diferenças. Nós também precisamos de ter humildade. Precisamos considerar e valorizar o outro. E nunca fecharmos os nossos olhos dentro dos nossos próprios interesses. Isso não manifesta a unidade que é proposta por Jesus Cristo. Quando a gente faz a unidade acontecer da forma que Jesus Cristo nos propõe, nós temos formas de conhecer a graça de Deus, ser aperfeiçoado nessa unidade que Ele nos propõe e ainda nós glorificamos ao Pai. E o nosso alvo é o quê? Glorificar ao Pai, o reino dele, mostrando, que nós temos unidade. Assim como Cristo tinha unidade com Deus, nós temos unidade com o Pai. A glória de Deus, quando ela é revelada em Cristo, ela faz com que a sua perfeita unidade seja ressaltada. Isso é a excelência, a glória de Deus, quando ela é revelada em Cristo Jesus, ela faz com que a sua perfeita unidade seja ressaltada. E dessa mesma forma, quando nós manifestamos a glória de Deus, Ele nos aperfeiçoa nesta unidade. Para que isso aconteça, a busca constante do nosso relacionamento com o nosso Deus, a fim de sermos um com Ele, precisa ser muito grande. A unidade do povo de Deus é um dos maiores testemunhos de união para a nossa humanidade. Conversando com a pastora, ela comentou, tem culto todo dia, mas nós temos às vezes pessoas que trabalham e não podem assistir o culto todo dia. Sim, mas nós temos pessoas, irmãos e irmãs, que estão ali ouvindo, sedentos também da palavra. O outro irmão que está trabalhando pode ouvir, num outro momento, o vídeo. Mas aqueles irmãos que estão ali, eles precisam também. Então nós não podemos pensar em um irmão ou uma irmã só. Nós temos que pensar na unidade para que todos cresçam, para que todos tenham intimidade com o Pai e revelem, a glória de Deus. Se formos uma igreja unida, mas não uniforme, nós não temos que ser totalmente iguais, mas se nós formos dinâmicos, que consigamos manifestar o amor recebido de Deus através de relacionamentos saudáveis dentro e fora da igreja, nós estaríamos cumprindo o nosso papel. Nós estaremos glorificando o nome de Jesus Cristo. E o faremos conhecido por meio do nosso testemunho. Olha como isso é importante. Você e eu, conhecendo o Pai, tendo intimidade com o Pai, nós vamos revelar ao mundo quem é o Deus que nós estamos proclamando.
E se a igreja faz isso, nós conseguiremos mostrar ao mundo o que nós estamos querendo que eles vejam: Jesus. E andem como Jesus. E façam o que Jesus fazia, né? E ele continua fazendo dentro do nosso coração. E o que a gente pode concluir? Eu volto lá naquela imagem do início. Nós tínhamos ali as formiguinhas, cada uma com sua, né, habilidade, e um gigante aí, um tamanduá, querendo atrapalhar o serviço das formiguinhas. Acontece que eles tinham um líder que pensava em um líder que estava pensando em todas as coisas e parou aquele movimento que eles estavam fazendo, deixou aquele serviço lá de lado, uniu todo mundo num mesmo propósito: se defender daquele gigante que estava atrapalhando a missão das formigas. E aí, quando o tamanduá tentou puxar uma formiguinha, foram todas, e ele não conseguiu, né, o seu objetivo, que era se alimentar de uma formiguinha, porque elas ficaram todas unidas ali. A unidade que é proposta por Jesus Cristo possibilita que as pessoas o reconheçam como o único caminho e andem como ele andou. E mesmo que essas nossas diferenças estejam evidentes, né, no momento que estamos juntos ou até mesmo separados, se permanecemos no caminho verdadeiro, o nosso Deus, ele vai nos usar de formas diferentes, segundo a vontade dele. Para quê? Para um fim comum. Cristo, em sua oração, ele faz um pedido ao Pai para que nós estejamos com ele, aonde ele estivesse. Onde eu estou, também eles estejam comigo. E para que isso aconteça, para isso é necessário andar como Jesus andou, revelando a sua essência. Qual é a essência de Cristo? É o amor. Nós sabemos disso. Deus nos amou a ponto de entregar o seu único filho para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Deus, sendo amor, ele permite a quem o conhece a possibilidade de experimentar esse amor. Esse amor que se transforma em um grande alicerce para a unidade. Que estejamos prontos, amados irmãos e irmãs, a estarmos unidos, mesmo com a nossa diferença, para proclamarmos, para revelarmos através do nosso testemunho quem é o Rei a quem nós seguimos. Fica aqui a leitura, né, os textos para leitura durante a semana, e que cada irmão e cada irmã possa estar continuando a refletir naquilo que o Senhor quer continuar falando na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por teu amor infinito pelas nossas vidas, a ponto de dar o teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós. Te agradecemos, Pai, pela forma tão sábia que o Senhor usou, Pai, para nos ensinar que nós não temos que ser totalmente iguais, mas temos que ser, Senhor Deus, unidos em Ti, para proclamarmos o Teu Evangelho Santo e para glorificarmos a Ti, que é o Senhor das nossas vidas. Nós Te exaltamos, Pai, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. Nestes tempos difíceis que estamos passando, e, Senhor Deus, nos juntamos, Pai, mesmo com as nossas diferenças, para proclamarmos o nome do Senhor Jesus. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A graça e a paz, amada igreja.